gente! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Olha só, mais um episódio aqui do Mundo Empresarial, do podcast Mundo Empresarial no ar. E eu estava com saudades, né? Toda semana a gente tem podcast aqui, vocês já estão cansados de saber disso, mas queria agradecer, já deixar o meu muito obrigado aqui em nome de toda a produtora, em nome de todas as pessoas que trabalham com a gente, o Luquinha aqui comigo, enfim, o Samuquinha não está mais uma vez aqui comigo hoje, não deu para ele estar aqui, mas não tem problema, de qualquer maneira queria agradecer aos mais de 100 mil inscritos no nosso canal. E se você está nos acompanhando agora e não é inscrito ainda, se inscreva! Acompanhe os nossos conteúdos aqui, tudo do empreendedorismo para você conhecer um pouco mais, trajetórias de empresas incríveis, histórias fantásticas que você, tenho certeza, você vai se inspirar e vai querer conhecer cada vez mais, porque olha, é uma história melhor do que a outra, gente. Sério, a gente que tá aqui entrevistando esses empreendedores, entrevistando essas empresas, a gente fica impressionado de ver como realmente tudo acontece. E o podcast é legal por causa disso, né? Porque a gente consegue trazer um pouco mais da história, não só na reportagem, que vocês já sabem que a gente tem aqui no Mundo Empresarial também, mas a gente consegue trazer um pouco mais da história, conhecer um pouco mais da trajetória pessoal, o que motivou essas pessoas, esses empreendedores a empreenderem, e é sempre tudo muito inspirador. Então, obrigada pela sua inscrição, obrigada por estarem aqui com a gente, e, obviamente, eu já quero citar aqui, né, o nosso patrocinador fantástico, a nossa parceria da Bioleve aqui no podcast Mundo Empresarial. E é muito legal porque essa garrafa aqui, ó, que chama atenção pra caramba, é a garrafa Faz. E ela vem com aquela qualidade de água mineral Bioleve fantástica, que a gente já conhece, e obviamente um lindo propósito. Por quê? Porque parte da renda da venda desta garrafa aqui é revertida ao Hospital de Amor de Barretos. Um hospital que atende mais de 1 milhão de pessoas gratuitamente a cada ano, com procedimentos de prevenção e cura do câncer. E os profissionais, claro, uma estrutura fantástica, a tecnologia do Hospital de Amor estão entre os mais avançados e são referência mundial. E você que está nos acompanhando também pode doar para o hospital. No QR Code que tem aqui na garrafa e também que está aparecendo aí na tela, você vai direto para uma página de doação segura que leva a sua contribuição também direto ao Hospital de Amor, uma empresa que preza pela qualidade e ainda contribui para toda essa comunidade. Obrigada, Bioleve, por essa parceria incrível, e eu já vou aqui começar o podcast me hidratando, porque sem mais demoras a gente vai para esse episódio do nosso podcast Mundo Empresarial, e hoje a gente vai mergulhar nas histórias de sucesso, desafios e inovações que marcaram a trajetória, sabe de qual empresa? Da NBA Assessoria de Seguros, uma empresa que revolucionou o suporte aos corretores de seguros, que é um assunto muito legal que a gente vai trazer aqui hoje, e alcançou um crescimento notável. Então a gente vai explorar desde os primeiros passos até as conquistas atuais e discutir as tendências futuras, obviamente para o setor de seguros, com esses nossos convidados especiais, Fernando Barreto e Nilson Barreto aqui. O Fernando é o diretor da empresa e o Nilson é o sócio fundador. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso podcast hoje. Obrigado você, Laís, é um grande prazer estar aqui. Um abraço para o Samuca, um abraço para toda a equipe aqui do Back Office que prepara esse estúdio com muito carinho aqui para nos receber, e muito obrigado. Imagina, a gente que agradece, Nilson. Só tenho a agradecer o convite, né, e dar a possibilidade de a gente falar um pouco da nossa empresa, né? Então, estou eu e o Fernando, infelizmente a Rosana, que também é diretora da empresa, minha esposa, não pôde participar, mas nós dois vamos dar conta do recado. Mas ela está assistindo com toda certeza, a família Com toda em peso, né? Com certeza. Dando essa credibilidade aí, Claro. vendo? Pessoal, tô na Globo. Não tá na Globo. Isso aí. Né? Não, mas não tá na Globo. tão Mas, importante quanto. exatamente. Mais de 100 mil seguidores aí. Você tá vendo? A gente tá falando para quantas pessoas aqui? Então, e outra, Muito legal. a gente tem essa estrutura aqui muito bacana, o pessoal realmente, o estúdio todo definido, assim, todo, né, essas cores, eu não sei, eu sou suspeita pra falar, eu tenho um prazerzaço de estar aqui trabalhando certeza. com o pessoal da Global, enfim, agora eu quero conhecer um pouquinho mais da trajetória de vocês, a gente já tava ali conversando nos bastidores, obviamente, entendendo um pouco da trajetória, né, mas quero entender um pouquinho da vida pessoal de vocês, pra gente começar, como que vocês decidiram empreender, porque não é fácil empreender no Brasil, a gente sempre fala isso, é um desafio muito grande, né, é desafiador, existem muitas burocracias, mas
para todos os empreendedores que a gente faz essa pergunta, todos respondem de forma unânime, assim, é um amor muito grande, que sobressai a qualquer coisa, né? Com certeza. Então, como que você, Nilson principalmente, né? É. Como que começou a empresa? Você sempre se viu trabalhando nessa... Você já se imaginava empreendendo e tudo mais? Não me imaginava. Eu comecei trabalhando em 74 em uma seguradora. Trabalhei em duas grandes seguradoras, né? Trabalhei até 2000 e passei por todas as áreas praticamente de uma companhia de seguro, né? Foi quando em 2000 o grupo ABN me chamou para abrir um escritório terceirizado dela, né? Então ela não conseguia atender algum volume de corretores que ela tinha, e em 2000 a gente então optou para ser um empreendedor e tocar essa parada, né? Então é muito difícil você ser um funcionário CLT e partir para um empreendedorismo mesmo, né? Então quem já participou do empreendimento, sabe que é difícil, a carga de tributária, né? Você não tem aquele salário mensal fixo, né? Então, foi desafiador. A gente fala que os primeiros 5 anos foram terríveis, mas a gente foi sempre apaixonado por seguro, sempre soube lidar com as situações, e aí a gente foi crescendo, né? E hoje estamos na faixa de 25 funcionários, né? A gente representa aí 14 seguradoras, né? As 14 seguradoras mais importantes do país a gente representa. E é isso, a nossa finalidade é sempre ajudar o corretor. Que legal. Né? Foi o que eu aprendi, o mercado de seguros vive em função do corretor, né? É a peça-chave do mercado de seguros, né? E a gente aposta muito em atender o corretor. Essa é a nossa filosofia. Nós não vendemos seguro, não somos corretores. A gente aposta unicamente assistência a corretores. Consultoria, né? É uma consultoria que vocês oferecem. Isso mesmo. Muito a legal. gente sabe que as dificuldades do dia a dia do corretor, né? O mercado mudou muito nos últimos anos e a gente tem acompanhado e dá uma segurança a mais para o corretor. Legal. E vocês são da capital paulista, são de São Paulo, natural de lá, né? Nasceram lá. Isso. Conta um pouquinho da sua trajetória, assim, Nilson, de como realmente tudo começou na sua vida, assim. A esposa apoiou, como que foi? Porque é legal a gente trazer um pouco dessa história pessoal, claro, sem dúvida. Porque isso inspira muita gente, né? E pensar que começou como office boy, né? Exato, então olha quero da saber onde de tudo veio, isso. Né? Então vamos lá, eu comecei trabalhando de office boy em uma seguradora que não está mais no mercado, chamava Bandeirante. Fiquei 6 anos nessa companhia. De lá eu fui trabalhar numa companhia chamada Paulista Seguros, que também não existe mais no mercado, ela foi comprada por outra seguradora. Então fiquei 26 anos no mercado segurador. Né? Legal. Quando você fala, eu recebi um convite para ser um empreendedor, a família toda fica preocupada, né? Assim, você não vai ter mais aquele salário fixo, 13º, fundo de garantia, né? Você não tem as regras normais que eu vivi em 26 anos, né? Mas com a colaboração da família, né? A esposa colabora muito, os filhos também, né? Que hoje já está aqui comigo, dando uma força. A gente foi lutando, desafios enormes, porque quando você fala para um corretor, eu vou te atender, NBA vai te atender, ele não estava muito acostumado há 24 anos, né? Então ele estava acostumado a ser atendido direto numa companhia. Uhum. Só que as companhias tiveram muitas mudanças, né? De uns anos para cá. Então as companhias enxugaram muito seus quadros, né? Os corretores, que antigamente o corretor trabalhava com 2, 3 companhias, hoje o corretor trabalha com 15 companhias, né? Até mais, ele não pode perder negócio. E a variação de preço é muito grande de uma companhia para outra, que há 30 anos atrás não existia isso, era um preço meio tabelado. Meio fixo, né? A SUSEP determinava lá uma tabela e todo mundo seguia mais ou menos aquela tabela. Uhum. E assim, não tinha muita variação. Então o corretor trabalhava com 3 companhias, 2. Ele tinha a ideia, ele aprendia o produto dessas 2, 3 companhias. Hoje já não é mais assim. Então cada companhia tem a sua taxação, cada companhia tem seu preço. E o corretor não pode perder negócio, ele tem que ficar atualizado.
E a necessidade, acho que dos clientes, né, começaram a ser diferentes também. Com né? certeza. Eu acho que tudo é adaptável, as coisas vão mudando, o tempo vai passando, né? E aí as pessoas vão sentindo a necessidade. Hoje em dia, existe seguro para tudo, né? Tudo. É isso aí. Você pensou, eu tô com fone, esse fone de ouvido que eu tô aqui, tem seguro para isso, né? Tem seguro para tudo. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? Mas é muito legal essa mudança, né, que vem tendo no mercado. É gradual, eu acho que vai acontecendo cada vez mais. E o fato de vocês conseguirem se adaptar a isso e prestar cada vez mais essa consultoria especializada, eu acho que isso passa uma segurança para o corretor, né? Isso. Hoje em dia já existe um volume muito grande de assessorias, né? Mas há 24 anos atrás, a companhia ela escolhia a dedo, né? Quem ela ia pôr para representá-la, né? Então a gente fica muito honrado das companhias que a gente começou lá atrás, tal. Uma delas era o ABN, né? Que a gente foi chamado pelo ABN e tal, não existe mais no mercado, ela foi vendida e tal. Mas a gente tem uma visão das companhias que apostaram lá atrás nesse mercado, né? Assessoria é uma mão de obra comercial e operacional, né? Então a gente dá uma triada geral em todos os problemas que o corretor tem e entrega para a companhia de um modo que agregue valor tanto para a companhia como para o corretor. Legal. Né? Agora, uma coisa que eu achei curiosa, assim, que eu faço questão de trazer aqui, que eu achei muito interessante, é o nome da empresa. Conta um pouquinho disso, porque na hora que eu li aqui NBA Assessoria e Seguros, eu falei, não, só pode ser Nilson Barreto Assessoria, né? E na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade acabou sendo no final, mas o início não foi esse. Não foi esse. Como que foi isso, Nilson? De um modo geral, o pessoal acha isso e ficou sendo isso. Mas como nós éramos os representantes do grupo ABN, a gente queria abrir a empresa, né? E tudo meio às pressas, vamos abrir rapidinho para dar sequência no trabalho. Tem essa história de nomes parecidos, não pode ser, tal. Então a ideia era colocar um nome ABN um pouquinho invertido, tal, alguma coisa assim. Então ficou ABN o contrário, né? Então vamos lá dar entrada na Receita Federal, tal, NBA, assessoria, tal, e aí o nome passou, ficou sendo NBA. Depois de muito tempo que eu fiquei, poxa, mas espera aí, coincidiu, né? NBA, assessoria, era pra tal. ser, né? Tinha que ser, não tinha que jeito. Coisa, né, gente? E ficou sendo, né? Muito legal, muito curioso isso. E mais um motivo, né, assim, de você olhar com orgulho para a trajetória que vocês construíram e estão construindo, né? Porque a empresa você fundou em 2000, certo? 2000, isso. Começou mas em 2000. Mais 26 anos eu estou fazendo 50 anos de mercado de seguro. É experiência, né? hein? É um mercado... É história. É história, né, Fernando? É um mercado apaixonante, né? Se você fala assim, qualquer profissão hoje em dia, numa seguradora vai precisar. Médico, a seguradora precisa. Advogado, a seguradora precisa. Engenheiro, a seguradora precisa. Então, qualquer profissão hoje se encaixa em uma seguradora, desde que siga as regras dela e tal. É uma profissão apaixonante. Se você quiser ser um médico e trabalhar com seguro, você consegue, né? E assim vai. Eu fiz meu curso, eu fiz matemática. Na época eu era de uma área de resseguro que estudava seguros mais específicos, tal. Para mim me ajudou muito, né? Legal. Mas depois a gente foi para a área comercial, outras áreas, tal. E assim... Foram se desenvolvendo e eu uso muito do que eu aprendi nas seguradoras aqui no meu escritório. Que legal. E no caso aí do filhão, como que entrou para a empresa? Como que foi a sua trajetória? Como que você decidiu, de repente, trabalhar aí com o pai, dar sequência no negócio da família? Então, eu sempre tive muito orgulho do meu pai, né? Da profissão que ele tinha, enfim. E eu sempre me espelhei muito. Então, ali foi meus primeiros passos, meu exemplo ali, né? Então, eu queria sempre uma oportunidade de trabalhar com seguros também. Comecei nessa área, atendimento de balcão, caixa, né? Que antigamente as seguradoras recebiam dinheiro dos clientes, enfim, nos escritórios. Hoje já não existe mais, né? Com Pix, com débito, cartão. E foi assim que eu comecei. Eu me formei em gestão de seguros e previdência, né? E em análise e desenvolvimento de sistemas também, na parte de TI. Então, eu acredito que unindo essas duas
faculdades, eu consegui adquirir experiências, expertise para trazer mais tecnologia também para o corretor. Então, eu trabalhei em 2 seguradoras, né? Sempre atendendo o corretor de seguros. Sempre, minha vida foi atendimento ao corretor de seguros, há quase 20 anos. E com essas formações acabou me ajudando a desenvolver ainda mais. Como o corretor pode evoluir, como ele pode crescer, como ainda mais hoje que a gente fica refém da tecnologia, né? De inteligência artificial que está chegando aqui no mercado, já está sendo aplicado no mercado de seguros em algumas partes e tal. Então eu acredito que isso tudo ajudou bastante aí. Legal. Até porque a gente estava até falando um pouco sobre desmistificar, né, essa figura do corretor, porque existe um preconceito, né, das pessoas em relação a isso. Então é interessante a gente realmente trazer um pouco da verdade do que realmente é, né, esse atendimento. E essa parte da assessoria que vocês fazem, explica um pouquinho pra gente, e pra quem tá nos acompanhando também, é claro, como que funciona o trabalho de vocês. Qual é a assistência que vocês dão? Porque vocês atendem aí a 14 seguradoras, né? Vocês 14 trabalham com 14 seguradoras fortes aí no mercado, grandes nomes, enfim. Sim. Mas como que funciona mesmo essa assistência que vocês dão para os corretores? Então, o corretor, ele se forma, né? Tira a sua credencial na SUSEP lá para poder ser habilitado a vender seguros com uma informação importante, porque as pessoas acabam colocando seus bens mais preciosos aí, suas conquistas na mão de um corretor de seguros. Então, a habilitação é fundamental para um corretor. Porque ele está protegendo aquele bem e você está colocando todos os seus bens ali conquistados na mão de um corretor de seguros. Então essa habilitação é muito importante. Ele, a partir dessa habilitação, ele vai procurar as companhias que ele gostaria de representar, de cadastrar e de vender os produtos. E aí que ele acaba achando a NBA, que é uma facilitadora em todo esse processo, né? A gente consegue cadastrar o corretor nas nossas companhias que nós representamos de uma forma muito mais fácil do que ele procurando uma individual, por uma, né? Exatamente, tendo que apresentar a mesma documentação para todas. Entendi. A gente já faz todo esse filtro, a gente capacita ele em todos os produtos dessas companhias para ele poder conseguir vender com propriedade esses produtos, né? Então já começa aí pelo cadastro e pela capacitação desse corretor. E a partir daí ele vai escolher o ramo que ele quer, que ele mais se identifica, que ele quer prospectar mais vendas, para a gente direcionar ele para outras ações. Seja uma ação no mundo digital, né, de captação de clientes digitais, ou seja por indicação, seja por leads. Então a gente vai atender o corretor de acordo com a necessidade, né, e o segmento que ele procura vender. Legal. E aí, diante dessa assessoria, hoje quantos corretores vocês atendem? Vocês têm uma média, assim, números? Hoje nós atendemos cerca de 1.600 corretores. Em todo o Brasil? O volume maior ainda é capital São Paulo, né? Mas ainda a gente tem em todo o Brasil. É claro que cada um tem a sua característica, né? Nós temos corretores que mandam 300 seguros por mês, tem corretor que manda 1 seguro por mês, então assim, é um nicho muito grande de variedade. Então, tem corretor que exige um pouco mais de treinamento, né? Esse que manda pouco seguro, normalmente ele tem mais dificuldades, porque ele manda um só, tal, ele já perde um pouquinho a rotina. O que manda um volume maior, ele já não dá tanto trabalho, ele já entende se vira, um pouco mais de como o mercado funciona. Isso. Exatamente. E na verdade, assim, ele é um cliente da seguradora, ele entra na seguradora, ele faz a sua transmissão, faz os seus cálculos, ele nos procura quando ele tem uma dificuldade. Não sei transmitir um seguro. Não tô conseguindo. Não entendo muito bem desse seguro, dá para você me dar um treinamento? A gente dá o treinamento, né? Legal. Ou se não, tô com um carro na oficina lá já faz um tempão e não resolve e tal. Então, a gente interfere, vê o que está acontecendo. Isso aí. É isso aí. Eu acho que isso passa uma segurança até para quem... Porque assim, no meu caso, eu sou o consumidor final ali, né? Sim. A cliente final. Eu vou precisar de um corretor para conseguir obter o seguro daquele bem mais precioso que é o que você falou, né, Fernando? Isso mesmo. E aí, o fato do corretor, às vezes, não entender muito daquele seguro que talvez eu precise... Tendo vocês ali na retaguarda e dando essa assistência, isso passa segurança não só para o corretor, né, que ele vai ter certeza de que ele vai passar a melhor opção e com certeza vai deixar o cliente final também
seguro, Isso, né? Então, exatamente. para quem está nos acompanhando e precisa, né, desse serviço, enfim, porque hoje em dia a gente precisa de seguro para tudo, né? Pra tudo, É seguro de vida, é seguro de veicular, exatamente. é seguro da casa, tudo. Você vai alugar um imóvel, você precisa de seguro. É Não isso tem aí. como. É isso É mesmo. obrigatório, inclusive. É isso Plano né? de saúde. Plano de né? saúde, Enfim. exatamente. Então, isso passa uma segurança. O trabalho de vocês realmente é muito, muito bacana. E muitas vezes o cliente final, né? Ele tem um problema, ele... Poxa, eu não escolhi direito o meu corretor, eu não escolhi direito a minha seguradora. E, na verdade, muitas vezes não é isso. Porque aí no meio tem a oficina, tem a entrega de peça, né? Tem os terceiros que às vezes podem dar uma pisada na bola, tal, né? Então, antes de qualquer coisa, é confiar num corretor, né? O corretor sempre é habilitado pela SUSEP, ele é fiscalizado, tal. E tem um corretor de confiança e deixar na mão dele. Ele sabe o que vai fazer, ele conhece bem o mercado. E se ele não conhece alguma área mais delicada, técnica específica, ele né? sabe aonde procurar e resolver. Que é com vocês. Que é com a gente. A gente legal. passa pra gente que a gente resolve. E como que é o fato de lidar com pessoas, assim, porque vocês lidam com pessoas o tempo todo, em todos os aspectos, né? Sim. E como de todas as idades, de todo perfil, de todos os níveis de conhecimento técnico, comercial, enfim. Mas é uma adaptação, né? A gente tem que se adaptar a cada cliente, a cada corretor de seguros que a gente atende, né? Tem gente que acaba de ser formado e está cadastrado lá com a gente. Esse tem um perfil, a gente tem uma linha de atuação com ele. E tem corretores muito tradicionais, muito antigos já no mercado, que também a gente atende, né? Tem essa confiança e tal, que é um perfil um pouco diferente da atuação de quem tá tirando a SUSEP, enfim, quem já se formou agora, mais recente. Então, é uma adaptação constante. Esse é o nosso papel principal, é se moldar a quem a gente está atendendo naquele momento, né? A gente sabe o perfil mais ou menos de cada corretor que a gente atende e consegue dar um excelente atendimento por essa modelagem, né, que a gente faz. E isso não deixa, assim, da gente abordar aqui os diferenciais de vocês, que é o que eu gostaria de saber. Porque a gente estava até conversando, né, aqui nos bastidores também, do desespero que me dá de precisar de um serviço hoje, né, de você ligar numa corretora, de ligar num 0800, num saque que seja, para qualquer situação, e aí você é obrigado a passar por aquela triagem terrível, do né? robozinho falando com horrível, você, horrível. né? Horrível, para horrível. falar tal coisa, diz que 1, isso aqui é diz que 2, isso aqui, e eu fico esperando ansiosamente pelo 9, que é falar com o atendente. É isso Entendeu? aí. Porque tem coisas que não adianta. Você não quer ficar esperando falar com o robô e ser redirecionado pro setor tal, setor Y. Não quer. Você quer falar com uma pessoa. Você precisa de alguém ali te ouvindo. E às vezes a resposta é tão rápida, você perde mais tempo na triagem aí do que falar com uma pessoa que vai responder muito rápido a sua pergunta. E depois a cara de pau de alguns sistemas de ainda falar assim, deixa sua avaliação final. Isso. Que nota você dá? É isso aí. Isso quando não cai a ligação e você tem que fazer todo o processo de novo. Então a gente estava conversando sobre isso ali, né? Acabamos entrando nesse assunto, falando da tecnologia, enfim. E como que vocês lidam, então, nessa parte? Porque a tecnologia, ela é inevitável. Ela é importante e é necessária. Ajuda muito. Mas como que vocês trabalham nessa parte, assim, essa parte humanizada? Conta um pouquinho desses diferenciais de vocês. Bom, o Fernando chegou há 3 anos para o escritório, justamente até com uma cabeça diferente, né? Ele fez TI, se formou, trabalhou em 2 grandes seguradoras totalmente informatizadas, tal. E eu sou o lado mais humano, né? Então, o meu caso, a gente administrava de forma por e-mail, né? Por telefone e tal. Então, ele veio com a tecnologia, mas a gente nunca deixou que a tecnologia fosse a única opção no nosso escritório. Então, qualquer corretor que ligar, ele vai ter ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone. Todos os nossos funcionários, além do telefone fixo, têm o celular. Então, ele vai se adaptar. Nós temos na Zona Leste os 2 corretores mais antigos da SUSEP, mais antigas da Zona Leste. Não adianta eu colocar uma parte de informática aí para ele, porque ele vai se atrapalhar, né? Então, ele confia na gente, ele trabalha com a gente, conheço há 50 anos praticamente, e aí ele liga e alguém fala. Então, ele liga no sábado, ele liga num domingo e a gente resolve os problemas dele. É claro que são casos esporádicos, isolados e tal, mas é isso.
O Fernando que cuida mais agora dessa parte aí de... A gente sempre teve uma preocupação de ter um atendimento rápido, né? Até o nosso contrato com as companhias, existem cláusulas lá de tempo médio de atendimento, enfim. Legal. E a nossa preocupação sempre foi a satisfação do corretor. Então, o que eu não quero para mim, eu não desejo para ninguém. E esse trabalho todo de Disque 1, Disque 2, Disque CPF, CNPJ, isso tumultua um pouco no atendimento, não agiliza tanto. Então, a gente sempre procurou ter canais práticos e rápidos de atendimento ao corretor. Então, quando ele ligar, ele tem um time médio lá de 5 segundos para ser atendido por uma pessoa. Alguém técnico habilitado ali que vai poder orientar, enfim, sanar as dúvidas desse corretor sem todo esse trâmite burocrático aí de algumas centrais, enfim, de algumas empresas. É normal, acho que todos já tiveram esse problema. Você liga em algum banco, alguma central de atendimento e faz uma reclamação e eles falam, não, mas você foi atendido em 5 minutos, tal. 5 minutos até chegar ao atendente, porque às vezes você passa 15, 20 minutos na central, né? Exatamente. Então, assim... Fora ouvindo as musiquinhas lá de espera e tudo mais, né? E aí tem as desistências e tal, Sim. né? Então, aí cai a ligação. Exatamente. Então, a gente procura atender da melhor forma possível e sempre respeitando o nosso contrato. Nós temos todas as companhias com quem a gente trabalha, a gente tem contrato, né? Claro. De atendimento, de qualidade e tal. E de proteção de dados também desses corretores. Eu até ia perguntar uma situação aqui para vocês. Na hora que o corretor entra em contato com vocês, seja para fazer um cadastro novo, numa seguradora nova, que ele não tem, né, ainda o cadastro, que ele não está habilitado, né, para trabalhar com aquela seguradora específica, geralmente é porque o cliente dele entrou em contato com ele falando, olha, tá acontecendo tal coisa, preciso de ajuda. Sim. E aí se ele não consegue ajudar, ele liga para vocês. Sim. Geralmente é isso que acontece, então. Geralmente é isso, mas também um treinamento para ele se especializar em algum produto. Como a gente estava conversando, existem vários produtos hoje no mercado. Hoje você pode fazer seguro para praticamente tudo. Tem até para prótese, gente. Prótese, né? Exatamente. Seguro médico é uma coisa que eu não sabia que existia. Eu fui conhecer numa outra reportagem que eu fiz também aqui pelo Mundo Empresarial, inclusive, que os médicos, eles, né, de certa forma... nas operações, é um risco. Claro, né? Ele pode perder um paciente ali. Acontece. Não tem como, né? Sim, é inevitável. Sim. E o médico, ele pode ter um seguro disso, né? Para ajudar depois a família, cobrir as despesas. Eu não sei muito bem como funciona. Mas hoje em dia, quais são os seguros que vocês, assim, mais vendem, que são diferentes para quem tá nos acompanhando, que a gente porque a gente aqui é leigo, cliente aqui, né, Lucas? Acho que o Lucas tá aqui comigo, ele vai concordar comigo. A gente sempre pensa seguro de vida, seguro veicular, seguro residencial, né? E é isso, né? Tem seguro para os instrumentos agora também. Aí, ó. Instrumentos, ele é músico. Equipamentos fotográficos. O André, eles têm uma... Como que é a banda mesmo? Esqueci. Blind Smoke. Os caras são fera. Legal. Mandam muito bem. E tem seguro para instrumento, para tudo, né? Para tudo. Então, é uma necessidade do corretor de todo momento ele tá se capacitando em produtos diferentes, né? Porque um corretor ele tem um leque muito grande de atividades ali, de pessoas que trabalham com diversos ramos, né? Na carteira dele ali. Ele tem o seguro de automóvel eu tenho o dele, que fazem coisas diferentes. Então, é importante ele conhecer todos esses produtos, mesmo de uma forma geral, ele vai poder vender um equipamento, um instrumento, né? Seja um equipamento fotográfico, né? Então, assim, existe um leque muito grande. Exatamente. Pensa numa coisa que é cara. Existe um leque muito grande de produtos que ele pode vender. Um dos produtos que está sendo muito comentado no mercado é o produto cyber, né? Que é para invasão de banco de dados das empresas. Então, assim, seja uma padaria, seja qualquer empresa, ela tem um banco de dados dos clientes dela. Sim. Ainda mais aquelas empresas que vendem online, por exemplo, que tem dados de cartão, né? Tem uma série de informações sigilosas ali dos clientes que não quer expor isso para ninguém. Sim. Então, essas invasões, esses ataques de bancos de dados e tudo mais, existe um seguro para proteger essas empresas nesse tipo de situação. É importante isso, né? Porque isso serve para qualquer empresa, né? Qualquer negócio. Isso que você falou da lei de proteção de dados, eu acho que é muito, muito importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, recentemente aconteceu com uma amiga minha. Ela é blogueira, né? Enfim, hoje em dia o trabalho nas redes sociais vem aumentando cada vez mais, né? Sim. E ela simplesmente recebeu uma mensagem no celular falando que a portabilidade do celular dela tinha sido feita com sucesso.
e ela não solicitou portabilidade nenhuma. Alguém de lá de dentro da central deixou vazar, ou não sei como funciona muito bem o sistema. Só sei que pegaram a senha do chip dela e conseguiram clonar o celular dela. Enfim. Então, é uma informação extremamente sigilosa. Ela ficou, acho que uns 15 dias sem acesso às redes sociais. Perdeu trabalho, perdeu cliente. Claro. O desespero de não conseguir a conta de novo. Ela já tinha um número bacana de seguidores. Enfim, imagina. Tem então, grandes empresas que passam por essa situação. Existe seguro disso? Assim, existe também. Existe também. Olha, Lucas, que legal. Claro que isso tudo tem que ser avaliado, né? Claro. Como ela administra essas senhas, enfim, se existe uma empresa que gerencia isso para ela, mas existe. Então, assim, as empresas sofrem ataques aí cibernéticos o tempo todo. É um absurdo da quantidade, muito mais do que a gente imagina. E tá vulnerável com essas informações é muito complicado. A sua empresa ser exposta por esse tipo de situação é muito delicado. Então, assim, recomendo aos empresários, enfim, que estão nos assistindo aí, procure seu corretor, fale um pouquinho desse produto de riscos cibernéticos, porque todo mundo está sujeito a ter uma invasão, enfim, expor os dados dos clientes aí na mídia. Fora a dor de cabeça que isso causa, né? É muito complicado. Essa exposição toda é muito delicada, né? Com certeza. Enfim. E além de vocês oferecerem essa assistência, como que vocês, assim, da NBA, lidam com essa parte de lei de proteção de dados, assim? Porque vocês também trabalham com essa parte sigilosa, né? Com certeza, principalmente com os dados dos próprios corretores, enfim, dos clientes desses corretores, dos segurados. Todos os nossos colaboradores, eles são certificados, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, então eles passam por alguns treinamentos, enfim, eles assinam termos de responsabilidades jurídicas, inclusive de expor algum dado, de vazar algum dado, fora o nosso monitoramento, enfim, nossos sistemas de segurança, de proteção, para que realmente isso seja um sigilo total aí da nossa empresa e só. Entendi. Esses certificados que o Fernando falou, assim, eles são certificados de Lei de Proteção de Dados e eles também assumem uma responsabilidade muito grande de vender seguro. Então, no nosso escritório, todo mundo é proibido vender seguro, né? Quem vende seguro é o corretor de seguros, né? Então, nós damos assessoria para o corretor, não tem sentido nós concorrermos com ele. Com o seu próprio cliente, né? Isso. Então, assim, a gente faz assinar uns termos de responsabilidades, de proteção de dados e também de venda de seguro. Então, nem a pessoa que trabalha lá, nem o cônjuge, né, não pode ser corretor de seguros. A gente proíbe isso também. Nossa, isso é muito interessante, inclusive, né? Passa mais segurança ainda, grande, né? É um cuidado muito grande, o respeito pelo corretor. É isso que eu ia falar, respeito, empatia, entender que não é um mercado, assim, fácil, porque acho que vai mudando tanto, né? As necessidades das pessoas vão mudando e aí você sempre tem que se adaptando. E falando em mudança, acho que não tem como a gente não abordar esse tema aqui, né? Da pandemia. Sim. Como é que foi isso para vocês? Eu sei que já faz um tempo, mas assim, ainda há reflexos disso, né? Nos dias de hoje. Sim. E eu acredito que isso... de certa forma, né, muitas pessoas perderam entes queridos, foi uma fase muito difícil, muito delicada, mas, enfim, em tudo há uma lição, né, em tudo há um aprendizado, né, então, como que vocês passaram por essa fase, como que foi isso para vocês? Bom, a gente realmente foi uma fase muito complicada, né, quando nós resolvemos fechar o escritório, no dia seguinte estava todo mundo em home office. A gente já tinha um sistema de telefonia, né, tudo certinho e tal. A gente não sentiu muito. A gente deparou até com um crescimento de produção, né? A gente deparou com isso. Os corretores continuavam vendendo algumas coisas, alguns tipos de seguro caíram um pouquinho. O que impactou bastante foi a sinistralidade no seguro de vida, né? Então, a gente teve muitos sinistros de valores altos, inclusive, mas que foram indenizados, né? Mesmo as maioria das seguradoras nas cláusulas dos contratos excluía pandemia, né? Assim, não pagava. Mas a gente não ficou sabendo de nenhuma seguradora que se negou a pagar um sinistro de vida. Então, é um mercado que
humano, né, da parte da seguradora. Não, legal. De ver legal essa situação difícil, complicada para as famílias aí, Sem né, dúvida. Enfim, e pagando os seguros de vida, né? Mesmo não sendo obrigada né, na forma jurídica. Contratualmente, né? Na verdade, as companhias, de um modo geral, hoje, elas são muito sérias, muito corretas, não tem essa de demorar para pagar, né? O que elas fazem é ficar de olho nas fraudes, né? Então isso no mundo inteiro e no Brasil também, né? Ela fica um pouco mais ligada nas fraudes, porque quando tem uma fraude é só o fraudador que ganha, porque o seguro vai aumentar para os demais, né? Então o índice de fraude aumentou, mas as seguradoras ficam bem espertas, são bem profissionais, tal. Às vezes tem um sinistro que demora um pouquinho mais, tal, porque ela está analisando mais detalhes, tal. Mas eu diria assim, o mercado brasileiro, tira o chapéu para ele, porque ele evoluiu muito nos últimos anos. Que legal. Até porque tem que ter, né, essa parte da investigação certinho, sim, porque infelizmente existem pessoas de má fé, né, que querem se aproveitar dessas situações, né, enfim. Não façam isso, gente, que coisa feia. Exatamente. Não é? E vão pegar. Hoje a tecnologia é outra. Isso só prejudica, né, gente? Porque é uma pessoa muito egoísta, né? Que só pensa ali na necessidade dela. Mas aí é o que vocês falaram, aumenta geral depois, né? E às vezes ela acredita em papos de terceiros aí, enfim, por um momento fácil, ali vulnerável, mas não é assim mais, né? Hoje tem muita tecnologia envolvida. Câmera em tudo quanto é lugar. Câmera em tudo, rastreamento. Exatamente. Enfim, são várias situações que a companhia consegue identificar essa fraude, né? E, enfim, às vezes acaba tendo essa surpresa aí de negativa, né? De, não vai pagar não, e é porque você fraudou, né? Nossa, que triste, né? Olha que situação. Que vergonha, hein? Que vergonha, Brasil. Vergonha pra todo mundo, né? Então, muito feio, né? Não existe crime perfeito, né, gente? Sim, a gente sempre fala, só em filme. Porque às vezes a gente vê algumas coisas e ainda assim não dá certo. Mas enfim, existe algum órgão específico que fiscaliza aí a assessoria de seguros? Como que funciona essa parte já que a gente tá falando de fiscalização, né? Essa parte mais técnica, como que funciona isso? Essa segurança, ela é mais voltada para vocês ou para as companhias de seguro mesmo, para os clientes finais, para os corretores? Como que funciona esse sistema? Bom, os nossos contratos com as seguradoras já é uma fiscalização forte, porque a gente tem algumas multas se a gente não trabalhar direito, tal, né? A fiscalização existe em função do corretor, né? Então a SUSEP normalmente fiscaliza o corretor, multa ou até caça a carteirinha dele de habilitação para vender seguro. No caso de assessoria, normalmente, se eu fizer alguma coisa de errado, a companhia me corta e me multa. Entendi. Né? Mas ela paga o cliente, ela não deixa de pagar. Então, sei lá, aconteceu algum imprevisto, foi um erro da assessoria, a companhia não pagou um automóvel, né? A companhia respeita, porque ela que me escolheu, ela que me contratou, ela paga o cliente, não deixa o cliente na mão de jeito nenhum, e depois vai buscar a responsabilidade da gente. Fora isso, toda empresa deveria analisar um pouquinho o seu risco e fazer um seguro de responsabilidade civil, né? Então, toda empresa corre riscos de causar danos a terceiros, né? Então, eu tenho também um seguro RC profissional, certo? Então, se um dia eu errar, eu posso assumir e esse meu seguro vai pagar o erro que eu fiz, né? Graças a Deus, em 24 anos, nunca tivemos nenhuma ocorrência, né? Então, assim, mas a gente sempre... Eu vendo seguro para o corretor e eu não faço seguro, né? Então, é meio contraditório. Então, nós temos seguro de incêndio, de vida e o de responsabilidade civil da empresa. Muito legal. Não, é muito interessante ver, assim, esse respeito que vocês têm, né, pelos corretores e, consequentemente, o amor que vocês têm pelo que vocês fazem, porque dá pra notar isso. Com certeza. Né, que vocês amam o que vocês fazem. Tá no sangue, né? Deu pra perceber, né? Falando em sangue, já que a gente entrou nesse assunto, Nilson, você tem uma filha também, né? Tenho. Na verdade, é um casal, né? O Fernando e a Daniela. O Fernando começou a trabalhar seguro. Seguiu o ramo aí.
A Daniela fez rádio e TV, trabalhou na Gazeta uma época, foi para Vivo e hoje está num banco de uma seguradora. Olha lá, daqui a pouco tá chegando com também. certeza. É Daniela? É Daniela. Aí, Daniela, daqui a pouco você tá se aproximando aqui da empresa, dando continuidade aos negócios da família. Isso aí. Eu achei que os dois não viriam para essa atividade e tal. O Fernando gostava muito de TI, queria estudar TI e tal, mas ele foi para uma boa companhia inicialmente, que não existe mais hoje também, que foi vendida. Algumas companhias se incorporaram, tem muita fusão de companhia. E acabou gostando, né? E tá no sangue também. E aí quem entra em seguro não sai mais. É difícil. Eu tô percebendo. E aqui você comentou um pouco mais cedo que você é mais técnico, né? E o Fernando já é mais comercial. Já se lança um pouco mais. A gente faz esse mix aí, né? E ainda tem a tecnologia, que legal. Na verdade, eu sempre fui interno, né? Sempre fui mais técnico de seguro. Eu trabalhei numa área de resseguros, depois eu trabalhei na área de sinistros, de grandes riscos. Então, quando tinha um alagamento lá no sul, era eu que ia lá regular o sinistro e tal. Então, era uma parte mais técnica mesmo. Mas aí veio um diretor e falou, não, eu quero você na área comercial. Eu falei, mas eu não sou comercial, né? E aí ele me convenceu e fiquei lá uns 10 anos como gerenciei algumas filiais da companhia. E até que montei a NBA, né? Porque a gente já conhecia tudo, já teve o convite e tal. Falei, foi fazendo um trainee, né? Assim, foi descobrindo um pouco de como funciona a área toda. Eu falei, desde que eu não saia da área de seguro, eu topo. Então, a gente está aí até hoje, 24 anos de mercado da NBA, atendendo corretores. A gente tem um índice muito pequeno de corretores que desistem da profissão, ou às vezes vai morar em outro estado, né? Alguns até continuam sendo atendidos por nós, né? Mas assim, o índice de perda de cliente é muito pequeno para nós, em relação a outras assessorias, né? Isso é muito interessante. A gente estava até comentando a respeito dessa parte da pandemia que a gente falou. A parte de guinchos que vocês comentaram, né? Porque você falou do Sul. Inevitável, não tem como a gente não falar dessa tragédia recente que aconteceu, né? E isso acho que foi um choque para todo mundo, assim, para o Brasil todo, né? Certeza, principalmente, porque nessas horas você fala, e agora, né? Como é que as corretoras vão lidar com todos esses sinistros, com todas essas perdas e perdas de tudo, materiais e pessoas também. Sim. Então é muito delicado. Mas aí quando você falou da pandemia, né? Que mesmo não sendo obrigada, as corretoras, vocês não chegaram a ver nenhuma corretora negando, né, enfim, esse reembolso, eu não sei qual que é o nome correto. As indenizações. As indenizações, isso. Fugiu a palavra. Sim. Negando as indenizações, a gente percebe que realmente é um mercado muito humano. Sim, pode ser difícil, às vezes, por conta da burocracia, que às vezes existe para minimizar as fraudes, porque é necessário. Se não houvessem fraudes, eu acho que seria mais fácil. Sim. Mas é inevitável, né, a gente não falar sobre isso. As companhias, de um modo geral, fizeram grandes ações ali para estarem mais próximas, né? Então, reguladores de sinistros, inspetores, fizeram uma força-tarefa para realmente irem pessoas técnicas para agilizar todos esses processos de indenização. Então, e você vê que é uma união de todo o mercado, todo mundo fazendo essas ações para realmente tentar minimizar esses impactos aí para todo mundo. Como você falou, tem perdas ali irreparáveis, né? Vidas ali, enfim, por mais que às vezes se tenha o seguro de vida, mas a vida não tem valor, né? Então, assim... Não volta, né? Não volta. Existe uma força-tarefa de todas as companhias, né? Para solucionar esses sinistros, ter as indenizações da forma mais rápida possível, para amenizar esses prejuízos, enfim, as pessoas tentar voltarem à sua normalidade, que até hoje está muito difícil naquela região, né? Meio complicado, né? Pegou, acho que todo mundo de surpresa. Com certeza. Se a gente que tá aqui, que não participou, né? De certa forma. A gente sente, faz doações, a gente se mobiliza, né? Sim, eu e minha família, nós nos mobilizamos, assim, bastante para conseguir ajudar dentro daquilo que a gente conseguiu, né? Claro. Dentro das nossas possibilidades. Bonito ver, né? O Brasil todo ajudando, né? As pessoas se mobilizando, se sensibilizando. Mas é mais interessante, assim, passa uma segurança, né? Pra gente, que é leigo, que não conhece muito do mercado, de que, poxa, realmente vale a pena, né? Porque tem gente que fala assim, bom, é bom você ter seguro e não precisar usá-lo. Claro, não é verdade? Claro, com certeza. A verdade é Mas essa. se você precisar, o seguro vai te ajudar. Que bom que você tem uma, né? É isso Vocês aí. têm uma estrutura
e que consegue oferecer isso de certa forma. E para o corretor que está nos acompanhando, que está nos assistindo, como que faz para ele trabalhar com vocês? Como que funciona essa parte de cadastro do corretor com vocês, com a NBA? O corretor, ele pode estar em qualquer região do Brasil, né? A gente atende corretores em todas as regiões. Basta ele nos procurar, né, no nosso site ou pelo WhatsApp, enfim, da forma que ele quiser, ele consegue nos achar nas redes sociais, inclusive, e fazer o pedido. Gostaria de ser atendido por vocês. Nisso a gente vai fazer um contato com ele para entender um pouquinho das companhias que ele deseja trabalhar, os segmentos que ele deseja trabalhar, e a gente vai tocar todo o processo. Mas basta um simples contato, fazendo um pedido lá de ser atendido por nós, ou conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e a gente vai fazer esse retorno com ele, vamos conversar, bater um papo, enfim, explicar tudo direitinho para ele. Entender as necessidades dele e tudo mais. Inclusive todos esses dados, o site da NBA, as redes sociais, tá tudo aparecendo aqui na tela para vocês, então fiquem tranquilos que é só realmente contatar o pessoal aqui, que o Fernando e o Nilson, eles são realmente incríveis nesse sentido. Vai ser um prazer atender todos aí. Muito legal. E tem algum caso, assim, que vocês se recordam, ou recente, ou até mais antigo, enfim, que marcou, assim, a trajetória de vocês? Um caso de algum corretor que precisou muito de uma ajuda, um cliente específico? Conta um pouquinho, assim, dessa... Se vocês tiverem alguns casos, inclusive, para contar pra gente, a gente gosta de ouvir. Vamos. Eu lembro de um caso, assim, vários, né? Mas de memória, assim, eu lembro que um corretor me ligou e aí um segurado dele teve um acidente, faleceu dentro de um carro e aí ele pediu uma ajuda, né? Assim, eu precisava pelo menos dar uma higienização no carro, né? Porque morreu a pessoa dentro do carro e tal. E aí eu falei, poxa, mas o que aconteceu, né? Assim, não, foi assim? Eu falei, não tem direito, mas faz o seguinte, leva numa oficina da companhia, ele vai avaliar o prejuízo e tal, e eu vou ver o que eu consigo para você. Não teria direito, mas vamos dar uma olhada. Liguei para a companhia, falei, olha, está indo um cliente assim e tal, registrou o sinistro. Deu umas 3, 4 horas, me ligou o gerente de sinistro. Olha, Nilson, nós vamos recolher o carro e vamos dar perda total. Né? Não entendi muito bem, porque o sinistro era pouquinha coisa, né? Eu falei, não, do jeito que ficou o carro, por dentro, eu prefiro que a família não veja o carro. Meu Deus. Né? E só liga pro corretor e fala que nós vamos dar perda total. Liguei pro corretor. O corretor falou, eu tô no sistema, não é perda total, né? Não, eu só vou acreditar quando você colocar em sistema. Aí liguei para a companhia, já estava em sistema, e a companhia deu perda total. Então, na verdade, é um caso assim que a companhia não deveria pagar da forma que pagou, e aí a posição da companhia foi assim. Se fosse uma fraude, se fosse alguma coisa que a gente duvidasse da seriedade do caso, a gente não liberaria R$100. Mas esse caso é um caso humanitário, né? Então, assim, o que a gente viu no carro é melhor a família não ver. Então, a gente está dando uma perda total. E não tinha... Triste e não... Enfim. Foi muito triste. Mas, assim, essas coisas às vezes surpreendem, porque a gente está num mundo muito frio, né? Sim. Não é. Isso foi quando? Você lembra? Faz uns 3 anos, mais ou menos. Nossa. Uns 3 anos, né? Então, assim... Dentro das companhias ainda existe o lado humano, o lado que eles analisam, não é assim, vou negar ou vou pagar, né? Eu tinha um chefe que sempre falava assim, quando eu era regulador de sinistro, falava assim, você vai lá, apura e paga. Se você achar que não deve pagar, você não nega. Quem nega sou eu. Eu vou ver, eu vou passar para o jurídico e a gente só nega em último caso. Em última instância. Né? Caso seja uma dúvida, alguma coisa assim. Então, assim, esse lado, as companhias estão muito preparadas, estão muito com uma retaguarda muito grande de reservas, né? Então, por isso que veio a pandemia, nenhuma companhia negou, né? Quebrou, nenhuma companhia quebrou, todas pagaram, eu não vi nenhuma negando e tal. Agora, essa parte do Sul, a mesma coisa, as companhias estão focadas, estão indenizando, né? Então a gente vê esse lado das companhias e a gente só tem que dar os parabéns para as companhias que se modernizaram, né?
e ainda tem um pouco desse lado humano de analisar caso a caso. E é interessante a gente trazer esse assunto, sabe? Porque é o que eu falei, às vezes a gente cria um preconceito, né? Sem Existe, dúvida, porque o problema, assim, das pessoas, eu acredito, é que você sempre... As pessoas generalizam as coisas. Sim. Eu tenho um parente meu que o seguro negou, não vou ter seguro então, porque, tá vendo? Não resolve. É isso mesmo. Né? E não é assim. Caso a caso, né? Cada pessoa é cada pessoa, cada caso é analisado de forma diferente, de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem esse pensamento, né? Você que está nos acompanhando, muda esse pensamento aí, porque é necessário hoje em dia. Né? O importante é assim, o cliente que está nos ouvindo, saber que ele tem que ter um corretor de confiança. Sim. Né? Se ele for ficar, eu vou cotar um seguro de automóvel, se eu cotar em 30 lugares, vão ser 30 preços diferentes. Porque tem algumas jogadas de cláusulas, de benefícios e tal. O corretor dele sabe disso e ele vai saber orientá-lo. Né? Então, tem que ter um corretor de confiança e apostar que ele está fazendo um bom trabalho. Né? Com o passar do tempo, você vai percebendo. Às vezes a pessoa fala assim, meu corretor é chato, ele quer me empurrar seguro de vida, ele quer me empurrar seguro e tal. Não, é função dele. Né? A função dele dar o bem para o cliente. Né? Porque, alertá-lo, pelo menos, né? Passar o conhecimento. Isso, né? porque, assim, ele sabe de tudo que pode acontecer, né? Então, assim, já teve várias experiências e o corretor pode ter problema dele não ter oferecido. Você é meu corretor e não me ofereceu esse seguro. Mas agora, o que eu faço, né? Então, o corretor não é chato, não. Ele oferece tudo que dá para oferecer, tudo o que ele vê com o cliente. O perfil do cliente, né? A necessidade. É o papel dele. Né? Então, em algumas situações, por exemplo, o corretor ele sabe a falta de peças que tem no mercado de alguma marca de veículo, alguma coisa. Então, se acontece um acidente com aquele carro, ele sabe, por exemplo, que você usa o veículo todos os dias para se locomover, para você ir trabalhar, enfim, para você ir para a sua faculdade, enfim. E aí ele põe lá a cláusula de 30 dias de carro reserva. Ele não tá pondo aquilo à toa. Ele sabe que pode acontecer do seu veículo precisar de uma determinada peça que não existe no mercado e que vai demorar para ser fabricada, para ser enviada. E como é que você fica nesse período todo sem veículo? Então, às vezes as pessoas falam, não preciso de 30 dias de carro reserva, por isso exemplo. É uma necessidade Mas que eu tenho. Uma necessidade. Existe uma falta de peças hoje muito grande no mercado. Então, ele tá te oferecendo isso porque ele tem um conhecimento, ele sabe que você pode precisar por aquele veículo ou por aquela região que você está, que tem uma falta de peças maior. Então, um corretor de confiança hoje é tudo para o cliente. Viu? É bacana, porque, por exemplo, no meu caso, isso que vocês falaram de você encontrar um corretor de confiança, eu falo por experiência própria, né? Eu tenho um corretor de confiança, é um casal, na verdade, fantástico que me atende. E, na verdade, assim, da primeira vez que eu fiz o contato, né, com eles, isso há muito tempo, eu falei exatamente isso. Eu falei, minha necessidade é essa. Eu viajo muito, então eu preciso de carro reserva por o máximo de prazo que eu puder, porque caso aconteça um acidente, um sinistro, enfim, e o meu carro eu não consiga utilizar, então eu vou precisar, né? Com certeza. E não dá pra parar meu trabalho pra, né? Exatamente, vai alugar um carro particular. Não tem condição. Sim. Então, aí ele colocou realmente guincho, o suficiente, assim, de quilometragem para mim. Limitado. Exatamente. E também essa possibilidade de carro reserva de 30 dias. Sim. Isso, claro, no seguro veicular, né? Seguro do meu carro. Então, isso é muito importante. Quando o corretor, ele entende a sua necessidade. E é muito legal isso, né? Quando o corretor, ele realmente procura saber qual que é a necessidade do cliente. Tem esse atendimento humanizado, personalizado, né? Olha, minha necessidade financeira hoje está um pouco mais apertada. O que você consegue para mim dentro da minha necessidade? Né? E reduz um pouquinho dali, aumenta aqui, enfim. E as coisas vão melhorando. Isso é para tudo, né? Tanto para o plano de saúde, da região que você tá, a necessidade de um hospital diferente e tal, quanto o seguro de vida também, que é tão importante, né? Nas famílias aí, causa um pouco mais de estabilidade financeira. É uma perda também que pode acontecer, mas também pode ser usado em vida, seja numa despesa médica, enfim. Então, consulte seu corretor. Eu acho que um corretor de confiança é tudo para um cliente, que ele sabe a necessidade daquela pessoa. Beleza. E a gente vai falar também sobre os tipos de seguros, assim, que vocês hoje em dia... Acho que não é o caso que vocês não vendem o seguro em si, né? Vocês trabalham pros corretores. Mas, assim, qual que é a necessidade dos corretores maior hoje em dia? Vai pensando aí,
Vai dando fazendo essa retrospectiva, porque eu vou falar agora, nesse ano de 2024, que da Biolev, de novo, completa 30 anos. Olha, gente, e é com excelência, é inovação, e após um ano de conquistas notáveis em 2023, eles prepararam para marcar o aniversário de 30 anos, campanhas vibrantes e ações exclusivas para os clientes e consumidores. E eles continuam expandindo, reafirmando o compromisso de fornecer a água mineral que é de excelência e as bebidas de alta qualidade para todo o mercado. E a gente vai apresentar para vocês já devem ter visto nos outros episódios, a gente vem falando, inclusive, dos sucos aqui, dessa linha maravilhosa de refrescos de frutas da Biolev, que são 100% produzidos com a água mineral Biolev, que você já conhece, e ainda enriquecida com vitamina C, ou seja, uma opção para você garantir a hidratação e suprir a parte das necessidades diárias de vitamina C, ou seja, saudável também, além de serem refrescantes e prontas para beber. E falando em saudável, ela ainda é formulada com 50% menos açúcar, gente. Sério. Então, é um refresco levíssimo, inclusive, né, Biolev, e estão disponíveis em embalagens práticas de 1 litro para toda a família e de 390 ml, como essa aqui que está na minha mão, com uma variedade incrível de sabores. Você encontra frutas cítricas, frutas tropicais, uva e maçã, abacaxi e hortelã. E aí, você que leva uma vida corrida e agitada e precisa de um lanche rápido, tem outros sabores também. Limonada suíça, acerola e laranja e açaí com guaraná, que é o meu preferido. São sabores para todos os gostos e ocasiões. E se você quiser saber mais sobre essa linha incrível de sucos da Biolev, é só acessar o site que está aparecendo aqui na tela. Biolev, muito obrigada mais uma vez por essa campanha fantástica, por toda essa variedade de produtos incríveis. Eles têm energéticos também. A empresa está crescendo cada vez mais. Então, muito obrigada. Eu vou até aproveitar aqui, Fernando, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Vou até pedir pro pessoal depois trazer o suco geladinho para vocês tomarem também. Ótimo. E provarem aqui com a gente, okay. tá bom? Por favor, vou cobrar, hein? Não, pode deixar, a gente já vai providenciar. Porque não tem como, né? É importante a gente se hidratar, a gente acaba esquecendo, ainda mais agora nessa época do frio, inverno, enfim, a gente acaba esquecendo de tomar água, gente. Vocês, né? Esquece de se hidratar. É verdade. É importante, ainda tem um refresco desse que tem vitamina C, ainda menos açúcar, melhor ainda, né? E nesse episódio a gente tem a presença também do nosso patrocinador especial, a Alec Consultoria, uma parceria aqui da Global, o Sandro e o Alexandre, que são os CEOs da Alec, que é especializada em desburocratizar os processos e oferecer soluções personalizadas em legalização de negócios e real estate. Então, se você quiser descobrir como esses serviços premium funcionam e podem transformar o seu negócio, é só acessar o site deles que está aparecendo aqui na tela e, claro, conheça as melhores soluções para cada desafio empresarial. Alec, obrigada também por essa parceria fantástica. Enfim, eu deixei aqui para vocês irem pensando, né? Quais são hoje os seguros assim mais pedidos dos corretores? O que eles vêm pedindo mais? Qual que é a assessoria que mais vocês desenvolvem hoje com os seus clientes? Hoje o automóvel e planos de saúde são os principais ramos vendidos aí no mercado, né? Mas existem mais de 80 segmentos e ramos de possibilidades para o corretor vender. 80? Mais de 80? Meu Deus então, do céu, assim, gente. É muito produto coisa. Que pode ser vendido. Acho que nem se eu forçar muito a minha mente aqui, eu consigo imaginar tudo que existe. Pois sinceramente. É como a gente falou, tudo que a gente consegue pensar em valor, a gente consegue determinar um seguro. Se existe um risco, se é incerto, enfim, a gente consegue determinar um seguro, consegue criar um produto, inclusive, né? Legal. Então o segmento é muito grande. Mas hoje os produtos mais vendidos estão muito na linha do automóvel, de planos de saúde, enfim. Você fala 80 produtos. E todos os produtos mudando muito rápido. Né? Exatamente. Eu lembro quando nós cobrávamos o preço de um automóvel, de acordo com o automóvel, né? Não tinha, todo mundo pagava o mesmo preço, tanto pessoa de idade quanto jovem. Nossa, né? Isso é verdade. Era um percentual do valor do carro. Do carro, né? Do veículo apenas. Isso. Aí quando a companhia, a minha companhia foi comprada, veio uma americana, e eu lembro que eles queriam 30 perguntas no perfil. Então era muito difícil o corretor entender que agora ia ser feito de acordo com as perguntinhas, a idade, o perfil do cliente, o CEP e coisas assim.
O histórico, né? O histórico, Não deixa de ser um histórico, né? E aí, realmente, a gente conseguiu, na época, uma briga muito grande de 30 perguntas cair para 12, né? Então, caiu 12, mesmo assim, os corretores muito resistentes. E a gente via que tinha que ser aquilo, era o futuro, né? Então, tanto é que hoje todas as companhias implantaram o perfil do automóvel. Mesmo implantando o perfil do automóvel, nos últimos dias, nos últimos tempos, tem companhia que pergunta 2 coisinhas só, tem companhia que pergunta uma só. Então, assim, desses 80 produtos, cada produto muda muito. Né? Então, você pega a seguradora hoje em dia, você faz um cálculo naquela seguradora, vem 4 cálculos, 4 perfis de produtos diferentes. Né? Entendi. Então, o corretor realmente, hoje, ele trabalha muito, né? Para tentar... Cada cliente tem toda essa necessidade, né? Exatamente. Então, assim, existe alguns multicálculos no mercado, né? Onde o corretor usa e aparece cálculo de todas as companhias e tal. Mas mesmo aparecendo o cálculo de todas as companhias, ele tem a análise dele. Não, essa aqui, esse cliente para essa companhia não se encaixa para outra tal, e assim vai. Então, realmente, que bom, né? Os 80 produtos sim. que ele falou se transformam muito mais e todos os dias tem coisa mudando. E é importante porque é o corretor que faz esse filtro, né? Para identificar o que o cliente vai aceitar, né? Mesmo, porque não adianta nada, né? Falando, olha, esse aqui é o melhor seguro que eu posso te oferecer. Não, mas eu não posso o melhor agora. Sim. Financeiramente, para mim, não dá. Então, ele tem que encontrar o meio termo, né? Ele é a ponte ali, né? E hoje tem companhias para todo tipo de perfil de clientes, né? Antigamente, a gente falava de veículos de colecionadores, por exemplo, placa preta. Sim, não se faz tudo seguro, original. Não se faz... Hoje já tem companhias que fazem esse tipo de automóvel, né? Então, hoje tem muitas opções que ajudam a atender os determinados perfis de clientes, aí, variedades de perfis de clientes diferentes. Que legal. Os corretores, eles conseguem vender todos os ramos de seguro que existem? Ou eles precisam de especializações específicas? Treinamentos, vocês falaram que sim, né? Sim. Mas especialização precisa também? Então, não existe certificações específicas, né? Até existem cursos técnicos, enfim, mas o mais importante é a capacitação, né? Quando você vende algo novo que você não conhece, se você não está preparado, a chance de você obter um erro ali, uma falha de informação, enfim, é muito grande. Então, o mais importante é ele se capacitar, ele conhecer aquele produto. Quando ele tem a certificação da SUSEP, ele acaba passando por praticamente todas as linhas ali de negócio. Mas cada linha é muito específica, então vale ele se capacitar, ele se preparar para aquilo, né? Existem seguros de celulares hoje que é bem comum, precisa entender um pouquinho mais. Exatamente. Meu Deus, que desespero. Exatamente, então assim... Como a gente falou, tem muitos produtos que é mais ele se capacitar. Depois que ele tem a certificação, ele consegue vender todos. Mas a capacitação é o mais importante ali, dele ter conhecimento, de ter propriedade de falar, de vender um determinado produto. Porque eu acho que cada corretor ele acaba se especializando assim, não se especializando, mais uma linha, né, de negócio. Mas ele acaba encontrando uma linha que ele se adapta mais, que ele entende um pouco mais. Seja transporte, seguros de transportes, de plano de saúde, enfim, de Exatamente. Máquinas e equipamentos. Porque na parte comercial existem tantos leques, né? Sim. Sem dúvida. Quando ele faz a credencial lá da SUSEP, que ele tira a habilitação, ele aprende todos os ramos de uma forma geral. Só que o dia a dia que vai, né? Então, assim... Não da experiência, né? Apareceu um avião. Pô, nunca fiz seguro de avião, né? O que eu vou fazer e tal? Assim, eu lembro de alguma coisinha lá quando eu tirei a SUSEP. Aí ele nos procura... aí entram vocês. E aí a gente tem a pessoa especializada para orientar tudo certinho. Isso é muito bom, né? Porque aí passa essa segurança. E a gente estava falando de tecnologia, né? Assim, no início aqui do podcast. É inevitável a gente não falar da inteligência artificial. Sim. A gente comentou sobre isso. E como que vocês encaram a inteligência artificial? Como que ela vem entrando aí nesse ramo de vocês? Não tem como. Sim. É uma coisa que... A IA é algo inevitável, né? Em todos os segmentos ela vai em algum momento chegar. Pode estar uns momentos mais maduros e prontos e outros mais embrionários aí. Mas o nosso mercado não é diferente. Deve entrar, enfim. A gente já pratica algumas ações com a inteligência artificial. Então, sejam campanhas publicitárias, enfim, ferramentas de marketing. A gente já usa a IA para nos auxiliar também, auxiliar os corretores. A NBA proporciona para os corretores, isso de forma gratuitamente, um material de marketing digital. Então, para ele que está começando também,
ele vai ter que pagar uma empresa para fazer todo esse trabalho para ele e às vezes acaba não tendo um reflexo tão grande ali na expectativa de retorno dele. A gente proporciona tudo isso para ele. Então, ele pode ir nos nossos escritórios, por exemplo, e gravar um vídeo ali, que a gente já tem alguns scripts criado por inteligência artificial de abordagem de segurados e tudo mais, para ele prospectar tanto novos clientes como outros ramos. Então, para você ver que isso já está sendo implantado, né, de uma maneira geral no mercado de seguros aí. Que bacana. Então, vocês têm, além dos diferenciais, desse atendimento humanizado, né, dessa assistência que vocês dão ali, Sim. bem próxima ali do cliente, do corretor, vocês ainda oferecem essa estrutura também? Sim. Espaço de coworking, se ele quiser ir trabalhar, inclusive nas nossas filiais, salas de reunião, às vezes muitos corretores estão home office, por exemplo, né? Então, precisa alugar uma sala para fazer uma reunião com o segurado, não precisa nada disso. Vai lá, agenda com a gente, ele usa nossos espaços lá totalmente de forma gratuita. Olha só que bacana, gente. Legal. Que legal. E vocês ficam localizados aonde, especificamente em São Paulo? Vai aparecer tudo certinho aqui? Tá aparecendo o pessoal que tá nos acompanhando, mas só pra gente... só pra eu me localizar, porque eu conheço um pouquinho, assim, ó. Um pouquinho em São Paulo. Eu morei lá um tempinho. Nossa matriz é no Tatuapé, na Zona Leste, né? Legal. Isso, nós temos uma filial em Guarulhos e a gente já tá estudando para abrir em outras regiões aí do país também. Bacana. O interior aqui de São Paulo? Interior, outros estados. Que legal. Já tá na nossa... Então, e além disso, quais são os planos aí pro futuro de vocês? Além dessa expansão e tudo mais, o que vocês almejam aí para os próximos anos? Na verdade, assim, a gente, nesse último ano, a gente mudou muito o escritório, né? Então, nós fomos procurados por algumas seguradoras, algumas a gente fechou contrato, outras não, né? Então, a gente está numa fase de organização da empresa. Legal. A gente cresceu muito, então a gente agora deve dar uma paradinha. A gente pegou nos últimos 3 meses 3 seguradoras novas, né? Então a gente está se organizando, né? Para aí sim ir para o mercado, como o Fernando fazer essa falou, expansão já planejada. Outros lugares, outros estados, a gente pretende chegar lá. Legal. Os planos são audaciosos aí pra frente. Com certeza. Tem que ser, o empreendedor tem que ser audacioso, né? É verdade. Porque não é fácil. Então, se ele não tiver uma agressividade, se ele não for pra cima, criar, enfim, situações, não vai cair de mão beijada. Então, a gente precisa sempre estar criando ações diferentes e para ter novidades, né? E vocês, como que vocês lidam assim, falando dessa parte de empreender mesmo, como que vocês enxergam o mercado que vocês atuam em relação à concorrência? Vocês têm um concorrente ali direto ou vocês dominam o mercado? Como que funciona essa parte? Como que vocês se destacam já na parte do empreendedorismo mesmo? Sim. Não em relação ao serviço que vocês oferecem para os clientes. Tá. No comecinho da nossa empresa, existia uma concorrência e existiam algumas empresas que não trabalhavam muito bem. Então, a gente acabou criando uma associação. Hoje existe a Conseg de São Paulo, né? A Associação das Assessorias de São Paulo. Começamos lá com 5, 6 assessorias, hoje tem 30 mais ou menos, né? Quase 40. Quase 40, porque a gente foi pegando São Paulo e interior. Então, existem 40 assessorias que são co-irmãs, mas são os concorrentes. Claro. E tem algumas que não quiseram entrar nessa associação. Então a gente tem algumas regras de um respeitar o outro, né? E aí, assim... A política da boa vizinhança, né? Exatamente. Mais ou menos Inclusive regras de atuação, né? Sim, para sim, manter uma regional, qualidade. sim. Então nós nos reunimos uma vez por mês. Ah, né? legal. E todas elas, tal, normalmente a regra é o dono da assessoria tem que participar, tal. E a gente troca informações, o que está pegando, o que não está pegando, o que a gente poderia fazer para os corretores, alguma campanha, né? E assim, reuniões com as seguradoras. Então, normalmente vai uma seguradora, expõe o projeto dela de crescimento para os próximos meses e depois a gente faz a nossa reunião debatendo, né? Vamos apostar aqui, vamos apostar lá. Você acha que vai dar certo aqui, não vai dar certo lá? Mas, assim, somos concorrentes e co-irmãs. Né? Legal. Existem algumas que não se associaram, isso eu já comentei. Mas, assim, de um modo geral, a gente não tem grandes brigas de concorrência. Existe um grande volume de corretores novos no mercado.
né? Então, tem mercado para todo mundo e todo mundo trabalha direitinho, não eu acho isso muito legal. Ouvir isso, né, de vocês é muito bacana. Porque, assim, a concorrência, ela sempre vai existir. Sim. Né? Sim. Por mais que você, sei lá, invente, crie um novo segmento, né, desenvolva um novo mercado de trabalho, de atuação, enfim, daqui a pouco vai chegar alguém que vai querer concorrer com você naquilo que você faz. Sim. Não tem como. Né? Em qualquer atividade. Qualquer atividade, né? Exatamente. E eu sempre falo isso, tem espaço para todo mundo, né? Não precisa dessa briga, dessa guerra, difamação, não precisa disso. Não. Né? O respeito, acho que em primeiro lugar, deixa tudo mais, né, fluido. Sim, sim. Né? E tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Sem dúvida. Não é? Isso a gente não enfrenta, não. Legal. O papo é bem amigável entre todos. Não, dá pra perceber pela paz, assim, que vocês transmitem também, sabe? É verdade, a gente consegue notar isso. Que bom. Né? Vocês transparecem isso, muito bacana. Legal. E assim, nosso podcast tá praticamente chegando ao fim. Hoje passou Parece rápido, que não, hein? né? Eu não falei que ia passar rápido? Passou muito rápido. Né, Lucas? Falei que ia passar rápido. Não adianta. A gente começa um bate-papo aqui descontraído, não tem como, né? Bacana. Muito legal. Mas aí, eu queria saber, assim, de vocês, antes da gente finalizar, obviamente, você tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar específico da empresa de vocês, né, da NBA? Algo que vocês destacam, assim, falam, isso aqui, a gente é fera nisso mesmo, com propriedade, além dos diferenciais que vocês já falaram que vocês têm, o que mais que vocês conseguem destacar da empresa especificamente? Pode vender o peixe de vocês aqui, podem ficar à vontade, já tá o comercial aqui na minha frente. Aqui, vamos lá. O nosso peixe realmente é atender o corretor de seguros. Isso a gente faz muito bem, né? Por experiência própria de muitos anos aí, a gente se adaptou também às mudanças do corretor. Então, o corretor, quando ele nos procura, ele pode ter a tranquilidade de que ele, além de ser bem atendido, com agilidade, enfim, ele vai ter o atendimento que ele precisa, ter um retorno certo daquela informação. Nós trabalhamos com nichos de segmentos dentro do escritório. Então, as pessoas com quem ele fala, elas têm total propriedade do assunto para dar um retorno rápido e objetivo para ele sanar dúvida, enfim, interagir com os clientes dele. Então, o ponto principal do nosso trabalho é o atendimento ao corretor de seguros, que ele não tenha dúvida que ele vai estar em boas mãos. Com certeza. E aí, é aquilo que a gente já tinha conversado lá no início. Agora eu quero que vocês, como empreendedores, deixem um recado aí para quem, ou para o corretor, que ainda não é associado a vocês, né? Sim. Que não trabalham com vocês diretamente, que ainda não é cliente de vocês, ou para quem quer empreender, né? Principalmente o Nilson aqui, que começou a empresa em 2000, enfim. Deixa um recadinho para quem está nos acompanhando. A câmera é essa aqui, fiquem à vontade. Pode começar com o Nilson, depois Fernando. Você também que está seguindo aí nesse ramo aí. Vamos lá. Tenho certeza que tem dicas valiosas aí pra gente. Então vou dar 2 recadinhos. Fique à vontade. Primeiro para o cliente, né? É imprescindível que ele tenha um corretor de confiança e deposite todas as informações que o corretor pede para procurar um seguro ideal para ele. E segundo, para o corretor, né? Então, o corretor que não seja aqui de São Paulo, ele pode procurar em qualquer cidade, né? Qualquer estado. Todos os estados têm a associação que a gente falou, que é a Conseg do Rio de Janeiro, a Conseg de São Paulo, né? Procure uma assessoria filiada à Conseg, né? Lá a gente tem algumas regras de ética, de respeito ao corretor, e sem dúvida você vai ser bem atendido. Mas se for de São Paulo, você procura a NBA. Com certeza. É isso aí. E você, Fernando? Dando um recadinho para os corretores aqui, independente se é um corretor já mais antigo, mais preparado aí de mercado, ou um corretor mais novo, o mercado de seguros é gigante, né? Sempre com muitas oportunidades de negócio aí, sempre variando muito. Então, foquem nessa atuação. Existe muito negócio aí que a gente consegue prospectar com os clientes, seja de ramos diferentes aí que eles não conhecem. A gente precisa fazer essa divulgação mesmo de produtos que ele pode contratar, e conte a NBA para tudo isso, né? A gente vai ajudar vocês nesse material de marketing, a gente vai ajudar vocês a chegarem em clientes que vocês não têm e que também estão procurando corretores aí no mercado. Então conte sempre com a NBA. É isso. Legal. Então é isso. Nilson, Fernando, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito bacana, assim. Eu não conhecia,
né, muito desse mercado, leiga no assunto mesmo, porque, enfim, como cliente ali no ponto final ali da chave, a gente não conhece muito bem como funciona. Mas é muito bom saber que vocês trabalham nessa parte de assessoria, dessa parte de consultoria, dando toda essa segurança e essa assistência para os corretores. Legal. Né? A gente muito agradece bastante aqui a participação, poder explicar um pouquinho desse mercado aí, que é muito dinâmico, né? Muito diferente aí. Esperamos ter ajudado um pouquinho aí a disseminar algumas informações aí. Com certeza. Desmistificamos alguns assuntos aqui que a gente precisava fazer isso, né? Com certeza. Deu para entender exatamente o que vocês fazem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. E eu desejo, não só eu, né? Mas enfim, todo mundo aqui do mundo empresarial, da Global, enfim, desejamos sucesso e muita prosperidade para vocês, que Deus continue abençoando a trajetória de vocês e que no futuro próspero, né, e próximo, vocês consigam expandir aí nesses planos que vocês comentaram aqui de futuro. A gente que agradece. Muito obrigado, Laís. Imagina, obrigada mais uma vez. E, gente, obrigado a todos. Finalizamos o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado. No final, você já sabe, tem 5 cortes com o melhor aqui desse episódio da NBA, dessa entrevista fantástica que a gente fez aqui com o Nilson e com o Fernando. Então, você vai acompanhar também esses cortes incríveis que a gente vai fazer e, obviamente, a gente se encontra no próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 8h08 da noite. Eu te espero com toda certeza. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Obrigada por se inscrever no nosso canal. Se você não inscreveu, se inscreva, ative as notificações e a gente se vê no próximo episódio. Então, até mais. Tchau!